para pensar no futuro, é preciso pensar um pouco na economia. E lembrando essa coisa de que a economia termina imperando, né? Apesar dessas convulsões políticas, a economia termina imperando. O editorial da Folha de São Paulo já dizia aí na campanha que é a economia Lula. Isso foi uma referência a esse John Carlyle, que era o marqueteiro de Bill Clinton, e durante a campanha de Bill Clinton queriam dar outros encaminhamentos do ponto de vista, a ênfase da campanha ser outros aspectos que não a economia. Ele escreveu lá no comitê, economia stupid, idiota, qualquer coisa desse tipo. É a economia que, no final de contas, determina ou não o sucesso dos governos. E quando a gente olha essa recente pesquisa feita pela agência Atlas Intel, ela faz a seguinte pergunta, dentre várias perguntas, faz essa aí. Como você avalia a situação econômica do Brasil e o mercado de trabalho neste momento? A pesquisa identificando a vontade do momento, né? E como você avalia a situação econômica da sua família? Aí veja, situação do emprego, 31% considera boa, 32% normal e 37% ruim. A situação da família, 29% boa, 48% normal, 24% ruim. E a situação do Brasil, 29% considera boa, 29% normal, 43% ruim. Isso é a situação hoje. Quando projeta para frente, qual a sua expectativa para a situação econômica do Brasil e do mercado de trabalho daqui a 6 meses? 6 meses na frente. Qual é a sua expectativa para a situação econômica da sua família? Veja como muda. A situação do Brasil, 54% vai melhorar. A situação do emprego, 54% também vai melhorar. E a situação da família, 47% vai melhorar. Quer dizer, os índices aí de vai piorar caem todos. Então, a expectativa sempre é que para frente esteja melhor. Então, se é assim, nesse momento, o que parece que é uma tendência de peso em relação a essa questão é que o governo vai tentar trabalhar, o governo atual vai tentar trabalhar para que a economia lá na frente, no período eleitoral, ela dê a sensação de melhor, é evidente. Então, o que é que a gente pode dizer, olhando para a ação do governo, buscando essa situação de melhora lá na frente? O governo promoveu, quer dizer, o governo atual promoveu o reajuste definitivo do Bolsa Família para os R$600. E fez isso, voltando de novo o nome para Bolsa Família, porque antes tinha sido mudado para outra coisa. Também está promovendo o programa Desenrola Brasil, limpando o nome de devedores. A última contabilidade é o seguinte, que o Desenrola passa a parcelar dívida de até 20 mil a partir dessa segunda-feira, dia 20 de 11. E a dívida poderá ser parcelada em 60 meses, com o juro de R$ 1,99 ao mês. E a Haddad declara que 7 milhões de pessoas quitaram dívidas pelo Desenrola. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda durante a participação no programa Conversa com o Presidente, no dia 21. Quer dizer, 7 milhões de pessoas. Então, o governo aumentou o Bolsa Família e se irriga a base. Trata desse programa, coloca em prática esse programa do Limpa Nome. Promove, ou pelo menos atua para que a inflação caia e os juros também, quer dizer, não é propriamente o governo, é o Banco Central que faz isso, mas houve uma pressão enorme durante o ano, de Lula pessoalmente, ele se envolveu nisso, do presidente, para que os juros baixassem, pressionando o Banco Central. Então, a prévia da inflação já mostra que, principalmente em alimentos e bebida, há um processo crescente de redução da inflação. E, por conta disso, da inflação reduzindo, a Selic cai para 12,25% ao ano, começa a cair, né? Você veja que subiu, foi a 14,25%, depois caiu para 2%, depois subiu para 13% e agora começa a cair. Lentamente, mas começa a cair. O remédio amargo para combater a inflação alta é o juro alto também. Todavia, apesar de ter sido iniciada a queda, mesmo com a queda, continua sendo uma das maiores taxas de juro real mais altas do mundo. Está aqui. O Brasil está em segundo lugar pela projeção para os próximos 12 meses. O México com juro real, 7,4% e o Brasil com 5,9%. Ainda é uma das taxas mais altas do mundo.
Todavia, o governo avançou em alguns aspectos importantes, como, por exemplo, na aprovação do arcabouço fiscal. Eu mesmo não imaginava que fosse aprovada da forma que foi, inclusive com apoio parlamentar. Todavia, a gente tem que ver, e há uma contestação em relação a essa questão do arcabouço fiscal, porque ele coloca as áreas sociais, isso é verdade, para disputar recursos entre si, porque o conjunto de gastos e investimentos sociais tem que caber dentro do teto, deixando livres os gastos injustificáveis com elevados juros da dívida pública. Juros da dívida pública. Isso é uma instituição chamada Auditoria da Cidadã da Dívida. E vocês vejam que essa parte amarela aí é juros e amortização da dívida, é quase metade do orçamento. Né? No final de contas, é quase metade do orçamento. Então, o que eles batem muito é que quase metade é para o orçamento, Previdência Social fica com quase 21%, transferência para estados e municípios com quase 12%, e aí sobra muito pouco recurso para utilizar no orçamento, para utilizar em políticas sociais e até para girar a máquina dos demais ministérios. Mas houve também a aprovação da reforma tributária, foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, aprovada com ajuste no Senado, voltou para a Câmara, está sendo analisado. Mas esse camarada aí, o Samuel Pessoa, ele numa entrevista sobre o tema, ele diz o seguinte: a reforma tributária pode ser o plano real de Lula, diz o economista Samuel Pessoa. E aí ele perguntado o que é que ele estava querendo dizer com isso, ele disse o seguinte: então acho que aquele impacto imediato que houve lá do plano real na pobreza não deve haver. Mas eu destaco isso aqui. Mas se considerarmos uma janela um pouco mais longa no tempo, de 10, 15 anos, o impacto sobre a produtividade e sobre a organização da economia é equivalente. Quer dizer, eu também acho, a minha origem profissional é de auditor do Tesouro Estadual, então eu estudei o Código Tributário, eu estudei tributação, etc., para poder fazer o concurso. E observava isso, que embora fosse um desenho interessante e até bonito do ponto de vista de formulação, o direito tributário, na prática, no Brasil, não existia propriamente um sistema tributário, mas um sistema de exceção. São 27 legislações do ICMS, legislação de impostos em cascata. Então, a reforma ela simplifica muito isso. E a gente não tem condições de dizer, mesmo os estudos científicos aí, acadêmicos, não conseguem antecipar o benefício que isso pode ter. E o Samuel, que é um crítico, aliás, do governo Lula, ele não é uma pessoa favorável, ele diz que pode vir a ser o plano real de Lula, e é preciso ficar atento a isso. Eu acho que simplifica muito. Eu me recusei a ler o projeto porque modifica tanto que toda vez que você lê depois tem uma outra modificação, fica perdendo tempo. Mas assim que for publicado, eu prometo ler. E acho que, pelo menos o que a gente vê até agora, é que é um avanço importante do ponto de vista de simplificação. Também se verifica no período do governo Lula 3 a queda da taxa do desemprego. E a gente vê aqui, chegou lá no máximo, lá em 14 de março de 21, e começa a cair. No governo Lula já começa a cair, está em 7,7. E o que é interessante é que o desemprego cai mais para quem tem ensino médio incompleto, ou seja, é nas camadas da população menos capacitada, o que é também uma característica desse movimento atual. Claro que tudo isso vem acompanhado, à semelhança do governo Lula 1, do bom preço das commodities no mercado internacional e do bom desempenho da balança comercial em 2023. A balança comercial esse ano ela vai dar um saldo 100% maior do que o do ano passado. O governo prevê saldo recorde de 93 bilhões na balança comercial em 2023. O ano passado foi 45, alguma coisa por aí. Então, é claro que isso, eu ouço críticas ao governo atual dizendo o seguinte: mas Lula tem muita sorte. Aí o que é curioso é que como nós somos antes de falar da sorte, a trajetória do risco do país também começa a cair. Teve um nível baixo lá em dezembro de 2020, mas ele está agora no mesmo nível, começou a cair a partir de dezembro de 2022. Há quem diga que tudo isso não passa de sorte de Lula.
mas eu acho que não faz mal ter um presidente com sorte. Muito pelo contrário até. E aí começam os memes. Nós somos um país dos memes. Isso aí eu vou botar alguns memes aí, porque é um negócio impressionante. Você, qualquer coisa que acontece, logo já está na internet vários memes. Então, começou-se a divulgar isso aí. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. E o meme que apareceu mais foi isso aí. Lula dá sorte. E os correligionários dele aí manda para todo mundo, né? Manda para todo mundo, eu recebo lá no WhatsApp, vejo na internet. Sempre que ele vira presidente, a economia melhora por pura sorte.